enferma pela carne. Né? A lei estava enferma pela carne. Qual carne? Os desejos dela. Que é a prostituição, lascívia, sexualidade, luxúria, glutaria, discordias, factações, invejas, inimizades, porfias, ciúmes, iras, decisões, factações. Né? Esses desejos na carne humana. Então a lei, né, estava enferma. Ramalabassúria. Estava enferma pela carne. Né? E é por isso que o Senhor Jesus veio. Para nos resgatar. Para que nenhuma condenação viesse sobre a nossa vida. Aleluia! Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Para morrer uma morte de cruz. Para que viesse nos resgatar. Porque nós estávamos perdidos. As nossas vidas estavam perdidas. Aí o Senhor Deus enviou o seu próprio Filho. Em semelhança de carne, pecaminosa. E no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus da carne o pecado. É por isso que o Senhor Jesus passou por tudo aquilo. Porque todos os nossos pecados foram levados em Jesus. Da humanidade inteira. Do mundo inteiro. Né? Todos. Foi levado sobre Jesus. Né? E com efeito condenou Deus da carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não podemos andar segundo a carne. Se os desejos da carne estão em nós, nós estamos ainda debaixo da lei. Mas se nós cremos que Deus enviou Jesus, e Ele pagou um alto preço, levando os nossos pecados sobre Ele, nós estamos livres. Porque os que se inclinam para a carne, cogita das coisas da carne. Né? Aquele que inclina para a carne, cogita das coisas da carne, só vai falar das coisas da carne. Né? Aquele que não aceitou Jesus, aquele que não aceitou o que Jesus fez na cruz do Calvário. Os desejos da carne estão nele. E eles praticam os desejos da sua carne. Que eu acabei de recitar. Né? Então que nós que aceitamos a Cristo, os desejos da nossa carne têm que estar refreados em nós. E pelo Espírito Santo e pela palavra da verdade. Quando eu creio na palavra da verdade que o Senhor Jesus ordenou na Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo trabalha no meu coração, na minha consciência, né? Para que eu me arrependa dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas transgressões, e refreie os desejos da carne em mim. E você refreia o desejo da carne em você. Aí nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém? Nenhuma condenação. Satanás não pode te acusar. Né? Ninguém pode te acusar. Por quê? Porque aí vai estar em você os frutos do Espírito. Que é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Né? Que está no livro de Gálatas 5, 22, 23 e 24. Aleluia. Glória. Né? E a obra da carne está no livro de Gálatas 5, 19, 20 e 21. Aleluia. Né? Que é os desejos que está dentro do ser humano. Que se ele não vigiar e não orar, né, esses desejos fluem nele. Brota. Mas se você está em Cristo Jesus, é uma nova criatura.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Aleluia. Amém. O pendor, né, da carne, quer dizer, o pender, o deixar a carne agir, gera morte, gera o pecado. Né? Então nós temos que refrear isso em nós. Né? E viver no Espírito, andar no Espírito. Né? Porque o Espírito Santo é o nosso professor. É Ele que tem nos ensinado. Glória a Deus. Nós temos que crer Oh. na sua palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou ler de novo. Porque, o 8:5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que é as coisas do Espírito? Ler a palavra, jejumar, orar, né? Amar os irmãos, amar o próximo, ajudar aqueles que precisam. É do Espírito. Né? Crer em Deus, confessar Jesus como Senhor. Ter os frutos do Espírito na sua vida. Né? Inclinar para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Você quer ter vida e paz na tua vida? Né? Venha para o Espírito de Deus. Aleluia. Glória. Amém? E com isso tu refrearás os desejos da tua carne. Quanto mais nós nos envolvemos com o Espírito Santo, mais perto de Deus queremos estar. Mais perto. Quando você for falar com alguém, vai sair as suas palavras só as coisas de Deus, só coisas boas. Vai sair só o quê? Vida e paz. Glória a Deus. Aleluia. Vida e paz. Rios de água viva. Vai fluir do seu ventre. Aleluia. Vida e paz. Não tem tribulação. Não tem angústia. Não tem Glória a perseguição. Deus. Aleluia. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Então é isso que nós temos que crer, meu irmão, minha irmã. Que nenhuma condenação há. Se verdadeiramente você está andando no Espírito. Aleluia. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Tá? Não pode estar. É uma inimiga. É inimizade contra Deus. Os desejos da nossa carne. Porque os desejos da nossa carne quer fazer coisas erradas. E age erradamente. Mas quando nós aceitamos a Cristo e passamos a ser templo do Espírito Santo, quando diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis-vos que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então quando o Espírito de Deus habita em nós, nós somos uma nova criatura. Aí nós temos vida e paz. Glória a Deus. Aleluia. E Deus não é nosso inimigo. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é nosso amigo. Como Ele foi amigo de Abraão, quando Ele foi amigo de Moisés. E falava cara a cara. Né? Rosto a rosto. Né? Então é assim que o Senhor quer falar conosco. Agora, se nós inclinamos para a carne, vamos ter problema. Como a própria Bíblia está dizendo aqui. É assim que está na sua Bíblia? Amém. Amém? 8, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Como que eu vou saber na carne? É o que eu recitei em Gálatas 5, 19, 20 e 21. Né? Os desejos da minha carne. Os desejos da tua carne. Então, se eu ando, né, nos desejos da minha carne, não pode agradar a Deus. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí vem uma pergunta. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Né? Se de fato. É fácil de você saber se você é um crente verdadeiro ou não. É muito fácil. Né? É só olhar para Gálatas 5, 19, 20 e 21. Aleluia. É só olhar para Gálatas 5, 22, 23 e 24. 5, 22, 23 e 24, fruto do Espírito. Se você é um crente em Deus, se você está andando pelo Espírito, aquilo que está escrito lá em Gálatas vai fazer vida na tua vida. Mas se você não é crente, os desejos da sua carne vão agir em você. É inimigo de Deus, não é amigo. Aleluia. Súria. Glória. Vou ler de novo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está aí. Observe bem. Se não tem o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor na tua vida, esse tal não é dele. Você só pode ser de Deus se o Espírito do Senhor estiver em você. Porque ele foi enviado para te ensinar. O próprio Senhor Jesus rogou ao Pai. Pai, eu lhe rogo que envie o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas vós recebeis porque habita convosco e estará em vós. Então é para o crente. É para aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Esse é crente. Se você crê na ressurreição do Senhor e que Ele ressuscitou e venceu a morte ao terceiro dia, é para esse que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. Para ser consolador, para ser amigo, para ser professor, para instruir na verdade. Qual a verdade? A palavra de Deus. Sem o Espírito Santo nós não podemos falar nada da Bíblia. Senão nós íamos ler a Bíblia como uma história, como um livro. Mas a Bíblia é viva e eficaz. Aleluia. Glória a Deus. E quando ela é falada, é liberada, ela faz vida na vida de quem está ouvindo. E ele tem que dar crédito também. Acreditar e crer. Para que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida. Comece a limpar o templo de Deus. Porque nós sujamos o templo de Deus com o quê? Com os desejos da nossa carne. Aleluia. Colocando em prática nas nossas vidas. Aí o Espírito Santo vem e limpa o templo de Deus, que sou eu e sou você. Aleluia. E aí ele vai largar os frutos do Espírito na sua vida. E você vai andar pela palavra, crendo na palavra. Aleluia. E colocando em prática na sua vida. Olha só. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então só pode ser do Senhor Jesus aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Ter a mente de Cristo, andar pela palavra, crer na palavra, e colocar em prática na sua vida. Aleluia! Observe bem. Se porém Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto. Olha aí. O corpo, na verdade, está morto.